O filme Sangue e Honra é um filme de 2011, porém a sua trama é apresentada no ano de 1215. O discurso primordial da igreja nesse tempo era a conversão de todos ao cristianismo e o forte apelo à necessidade do batismo. Prática essa que às vezes era empregado à força. Os trajes, costumes, a cultura dão uma clara associação com o contexto medieval da Inglaterra, onde geograficamente se passa a trama. Quanto ao recorte temporal, é entre o século XIII ao século XVIII, período em que a abadia de Westminster, construída no século XI, foi remodelada, passando a ter um estilo gótico. A análise do período histórico é do século XIII. Nessa época, os reinos da Inglaterra envolveram-se em guerras intensas motivadas por posses territoriais. Um dos momentos mais cruciais dessas guerras foi a Batalha de Bouvines, ocorrido em 1214, quando o então rei inglês era o João Sem Terra. A Inglaterra vivia sob o regime de sistema feudal, com base em uma economia que visava apenas a subsistência da população inglesa, e para isso utilizava-se de agricultura e de pequenos artesanatos, assim como da força do trabalhador do campo e do cultivo. O posicionamento da igreja nessa época era de ter praticamente todo o controle do saber. O domínio da leitura e da escrita era privilégio quase que exclusivo de bispos, padres, abades e monges. Por isso, os membros do clero eram as pessoas mais aptas a ocupar cargos políticos. Quanto ao contexto histórico, o filme retrata muito bem, mostrando a cultura, os costumes e o comportamento do povo da época em questão. O filme, em parte, vem com o esforço de mostrar os momentos conflitantes e de sangrentas batalhas dessa época, embora sendo uma obra fictícia. Porém, a relação do filme ao contexto histórico está nos acontecimentos que cercam a assinatura da Carta Magna e o reinado do rei João na Idade Média. A Carta Magna foi um documento muito importante na Constituição inglesa. Foi selada em 1215 e o cerco de Rochester foi um dos eventos que pressionou o rei João a assinar a carta. Esse documento limitou o poder do monarca, estabeleceu princípios de governo, causando um impacto na história britânica e na evolução dos sistemas políticos. O nosso trabalho é uma pesquisa dos elementos do filme Sangue e Honra. É um filme de ação que usa eventos históricos como pano de fundo para criar uma narrativa emocionante e violenta das sangrentas batalhas da época medieval. Apesar do filme Sangue e Honra ser baseado em eventos reais, é importante reconhecer que o filme dramatiza a história para fins de entretenimento. Como resultado, não deve ser considerado uma representação totalmente precisa ou rigorosa do período histórico da Idade Média e da Carta Magna. A Carta Magna foi um documento muito importante na Constituição inglesa, que foi selada em 1215. Esse documento limitou o poder do monarca e estabeleceu princípios de governo, causando um impacto na história britânica e na evolução dos sistemas políticos. Algumas fontes afirmam que o cerco de Rochester foi um dos eventos que pressionou o rei João a assinar a carta.
Porém, no filme, a Carta Magna é assinada antes do cerco. O filme não tem o compromisso de ser um documentário fiel à história, mas apesar de não ser um especialista no assunto, percebi que a produção teve muito cuidado em reproduzir o contexto histórico, cultural, da arquitetura, trajes e costumes. Como toda obra cinematográfica, eles acabam romantizando e, por se referir à época medieval, acabam exagerando nas cenas de violência. O filme confirma mais uma vez o que já é do nosso conhecimento, que a Igreja Católica participava intimamente das decisões políticas. A grande influência da mesma no contexto social e que em seu meio havia competição, discordâncias e divisões. Podemos perceber também o quanto a espiritualidade pode ser usada como instrumento de manipulação e poder. O quanto a sociedade sofria pela falta de conhecimento e por leis e costumes que imaginavam ser da vontade de Deus. O filme se desenvolve numa época onde a Igreja Católica tinha grande influência sobre as decisões do rei, mas apesar de tal influência, infelizmente não era capaz de evitar o derramamento de sangue e por vezes participava direta ou indiretamente dos ataques e massacres. Em contrapartida, havia homens de honra que resistiam a esses governos autoritários e tiranos e que eram capazes de entregar suas próprias vidas em nome da justiça e da liberdade.